Pretendo também abordar aqui brevemente a alegação compatibilista de que a própria Escritura ensina compatibilismo. Um dos versículos mais favoritos usados para apoiar o compatibilismo é Gênesis capítulo 50, versículo 20, onde José diz a seus irmãos que o venderam ao Egito: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou isso em mim, para aquilo que agora é feito a salvação de muitas vidas." Ora, para que defenda o compatibilismo, o versículo deve transmitir a ideia de que a ação dos irmãos foi em algum sentido livre. Todavia, o versículo comunica apenas a sua intenção. O versículo não diz que se eles eram livres ou não, ou se a intenção era livre ou não. Como o versículo fala também da intenção de Deus e como esta intenção difere da intenção dos irmãos, o compatibilismo diz que isto explica como Deus poderia imutavelmente decretar uma ação humana e mesmo assim a ação decretada, neste caso a decisão e o ato dos irmãos de vender José, ainda serem livres, realizada pelo povo ou pela pessoa humana envolvida. Contudo, o versículo não implica isso, nem mesmo remotamente. Trata-se de uma inferência forçada. O versículo nos diz aquilo que os humanos intentaram e aquilo que Deus intentou. Ele não traz o fragmento de informação que é necessário para o demonstrar ou refutar o compatibilismo, qual seja a relação entre a intenção dos homens e a intenção de Deus neste evento da venda de José. Assim sendo, o versículo nem demonstra e nem refuta o compatibilismo. Para entender como esse versículo se aplica ao compatibilismo, a pessoa deve primeiro descobrir a relação entre a vontade do homem e a vontade de Deus, com base nas diversas outras passagens da Escritura, que claramente se refere à questão. Ora, como tenho demonstrado em meus livros e artigos, muitas passagens bíblicas ensinam que é a vontade de Deus que determina diretamente a vontade do homem, seja para o bem, seja para o mal. Portanto, ao aplicar Gênesis capítulo 50, versículo 20, ao nosso assunto, poderíamos parafrasear dizendo: Deus intentou bem para a vossa má intenção, ou Deus os levou a ter essa má intenção, e intentou bem quando fez isso, ou Deus intentou bem a salvação de muitas vidas quando nos levou a intentar esse mal, a venda de José. Repetindo, o versículo em si não afirma ou implica que os irmãos intentaram livremente o mal. Ele apenas diz que eles intentaram o mal. Então, diz que Deus intentou bem por essa mesma decisão, ação má dos irmãos. Acrescentando a isso a premissa estabelecida por outros versículos bíblicos, que Deus exerce controle completo e constante sobre todos os pensamentos e atos humanos, sejam bons ou maus, segue-se que Deus intentou o bem quando levou esses irmãos a intentarem o mal. Desse modo, Deus foi justo e os irmãos eram moralmente culpáveis. Deus foi justo porque tudo que ele faz é justo por definição. E foi um decreto bom que causou a intenção má nos irmãos. Eles eram moralmente culpáveis porque de fato violaram as leis morais de Deus, induzidos por ele a assim agir. Nisso tudo, não há de fato qualquer ponto de acesso lógico para a liberdade humana, apesar de ela ser frequentemente forçada para dentro da discussão. Aplique uma análise básica similar a todos os versículos usados pelos compatibilistas, e você verá que nenhum deles de fato suporta o compatibilismo.
Aparentemente, os compatibilistas já estão a tal ponto convencidos de sua posição à parte da Escritura que facilmente veem o compatibilismo sendo ensinado nesses versículos, mesmo quando não tratam do assunto. É autorrefutável abraçar uma tradição que de fato tem se mostrado um fardo para o calvinismo em vez de um suporte. Um suporte que torna o calvinismo incoerente e difícil de ser defendido, passando a seus aderentes a imagem de tolos, quando eles desnecessariamente buscam refúgio ao mistério e no paradoxo. Reconhecidamente, o calvinismo ousado e consistente é muito mais ofensivo que um calvinismo simplório e inconsistente, mas é também bíblico, coerente e irrefutável.